E o nome Ismael significa a quem Deus ouve. Quando lançaram José dentro da cova, José gritou: Rúben, Zebulon, Judá, Dan, Naftali, Gade, me tirem daqui. E eles fecharam o ouvido para não ouvir o grito de José. Mas o céu escutou o grito. Aí mandou a resposta. Lá vem a caravana de Ismaelita. Aleluia. Ismaelita, descendente de Ismael, que significa a quem Deus ouve. Era Deus dizendo: eu escutei teu grito, José. Eu escutei teu clamor. Eu escutei teu grito. Eu vou te levar para o meu projeto. Levante a sua mão. Deus está guiando a sua vida desde a sua infância. Aleluia. Queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Estamos aqui nesta noite para podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero externar ao meu Deus a minha gratidão por poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez na cidade de Petrolina e poder ser presenteado por Deus e pelo nosso pastor presidente, estando aqui neste congresso tão abençoado que já tem impactado o meu coração. Quero externar minha gratidão ao meu pastor presidente pela honrosa escala, e eu estava dizendo ao pastor Elci, e vou confidenciar algo aqui para vocês. Olha para cá. Deus, Ele é na vida do pastor desta igreja. Diga amém por isso. O Senhor disse para mim por 2 vezes que Ele ia me trazer aqui em Petrolina. O Senhor disse para mim que ia me trazer aqui no congresso. E Deus usou o nosso pastor presidente para cumprir essa promessa na minha vida. Amém? Deus abençoe o nosso pastor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elci. Que presente, irmãos, não é? Deus e o nosso pastor me deu de estar conhecendo o pastor Elci mais de perto. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com o servo de Deus, com toda a igreja. Deus abençoe os obreiros desta cidade, toda a mocidade, a juventude. É muito bom estar aqui. Mas quantos vieram ouvir Deus falar nesta noite através da sua palavra? Com a permissão do nosso pastor, eu quero convidar a igreja para juntos lermos uma porção da palavra de Deus no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 39. Gênesis capítulo 39 e o verso de número 7 ao verso de número 9. Todos encontraram, digam amém. Nos diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és a sua mulher, como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Quem pode dizer amém, queridos?
Quero falar nesta noite, o tema do nosso congresso, ou do vosso congresso, é adolescentes inconformados com o mundo. Mas eu quero me deter no subtema adolescentes inconformados com este mundo, fazendo a diferença no Egito. Repita comigo, por favor. Adolescentes inconformados com este mundo, fazendo a diferença no Egito. Queridos, a história de José é uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. Pois sua história de vida, ela é muito semelhante à história de Jesus. O caráter de José, a vida sem manchas, a vida sem mácula, o vencer o pecado, toda a trajetória de José aponta, encaixa também de forma harmoniosa com a vida de Jesus. Tanto José como Jesus tiveram um nascimento milagroso. A mãe de José era estéril, mas Deus abriu a sua madre e ela gerou. Maria era virgem, mesmo assim, ela concebeu fruto e obra do Espírito Santo. Jacó amava José, José era seu filho predileto. E Deus ama o filho. E no dia do batismo ele disse: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. José foi odiado por seus irmãos, Jesus também foi. José foi vendido por Judá por 20 moedas. Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas. Veja que semelhança, né? Ambos perderam as suas túnicas. Arrancaram a túnica de José, como também arrancaram a túnica de Cristo, e os soldados dividiram entre si. José foi preso injustamente. Jesus também foi preso injustamente. José foi caluniado. Jesus também foi caluniado. José foi preso e na prisão esteve entre dois acusados. Um foi morto e o outro foi salvo. Jesus foi pendurado na cruz entre dois malfeitores. Um morreu sem Cristo e o outro morreu salvo. Dê glória a Deus por isso. José foi tido como morto, mas depois apareceu vivo. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. José foi humilhado, mas foi exaltado. Jesus também assumiu forma de servo, foi humilhado, mas o Pai o exaltou e deu nome acima de todo o nome. Glória a Deus. Os irmãos de José se prostraram diante dele. E a Bíblia diz que naquele grande dia todo olho verá e toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do nosso Cristo. Levante a sua mão e dê glória para Jesus. Adolescentes inconformados com este mundo parecem com Jesus. Dê glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, Gênesis 39 nos informa ou nos mostra a chegada de José no Egito e também a sua vitória sobre o pecado. E todos nós sabemos que José foi vendido para o Egito por conta da inveja dos seus irmãos. Atos capítulo 7, versículo 9, o diácono Estevão, em uma de suas pregações, ele disse: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Todos nós sabemos o ódio, a inveja que os irmãos tinham de José.
por causa do amor do pai, por causa da túnica, por causa dos sonhos. Mas os irmãos de José nunca imaginaram que, ao vender José para o Egito, eles estavam encaminhando José para o plano de Deus, para justamente o cumprimento dos sonhos que eles tanto odiavam. E vale salientar que outrora Abraão desceu para o Egito por conta própria. Abraão desceu para o Egito por opção, mas José foi para o Egito em uma missão. Dê glória a Deus. José não foi para o Egito por conta própria, por sua opção. José foi enviado pelo próprio Deus para o Egito. Gênesis capítulo 45, e o versículo de número 5 nos diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haver vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E observe que, por Deus ter enviado José para o Egito, Deus se responsabilizou em providenciar todos os meios para o cumprimento de seu propósito na vida deste moço. Olhamos a história de José e podemos ver que Deus colocou as pessoas certas no seu caminho. Deus abriu portas de oportunidades para José. Deus lhe capacitou em funções estratégicas. Deus fez com que pessoas olhassem para ele e se agradassem dele. Deus também criou situações que pareciam insolúveis e entregou a solução na mão de José. Em toda a história podemos ver Deus cuidando de José. Sabe por quê? Porque o Deus que escolhe é o Deus que chama. O Deus que chama é o Deus que envia. O Deus que envia é o Deus que usa. O Deus que usa é o Deus que se responsabiliza. E o Deus que se responsabiliza, ele acompanha aqueles a quem ele chamou. E quando José vai para o Egito em missão, ele não foi só. Deus foi com ele. Deus entrou dentro do Egito com José. E quando José é comprado por Potifar, e José entra dentro da casa de Potifar, Deus também entrou com José dentro da casa de Potifar. Era Deus dizendo assim: eu o escolhi, eu o chamei, eu o enviei, e eu vou estar ao lado dele, acompanhando até o dia do cumprimento. Eu não vou abandoná-lo, eu estarei ao lado de José. Gênesis 39, e o versículo de número 2 nos diz que: e o Senhor estava com José. Glória a Deus. E quando José chega no Egito, olhe para cá, por favor. José não chega no Egito como filho predileto de Jacó. Não. José não chega no Egito com a túnica colorida. Não. José chega no Egito como um escravo, humilhado, sem perspectiva. Diz a palavra de Deus que os ismaelitas compraram José por 20 moedas. Irmãos, Gênesis 39, versículo 1 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, ou oficial, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão de quem, queridos? Dos ismaelitas. Interessante, irmãos, que os ismaelitas eram uma providência de Deus para a vida de José. Os ismaelitas são descendentes de Ismael. E o nome Ismael significa a quem Deus ouve. Quando lançaram José dentro da cova, José gritou: Rúben, Zebulon, Judá, Dan, Naftali, Gade, me tirem daqui. E eles fecharam o ouvido para não ouvir o grito de José. Mas o céu escutou o grito.
Aí mandou a resposta. Lá vem a caravana de ismaelita. Aleluia. Ismaelita, descendente de Ismael, que significa a quem Deus ouve. Era Deus dizendo: eu escutei teu grito, José. Eu escutei teu clamor. Eu escutei teu grito. Eu vou te levar para o meu projeto. Levante a sua mão. Deus está guiando a sua vida desde a sua infância. Aleluia. Glória a Deus. José chega no Egito como escravo e ele é comprado, irmãos, por Potifar. Como disse, os ismaelitas compraram José por 20 moedas. E eu estava pensando, pastor, por quanto será que Potifar comprou José? Quanto vale um sonhador? Quanto vale alguém inconformado com este mundo? Quanto vale alguém que carrega a presença de Deus na sua vida? Aleluia! Potifar, irmãos, era para ele ganhar um prêmio do faraó. Porque Potifar, pense num funcionário abençoado. Ele sabia escolher. E ele foi no mercado de escravos comprar o futuro governador do Egito. Oh, glória! Olha para quem está do teu lado e diz assim: não despreze José, porque ele está sem a túnica de várias cores. Amanhã, diga aí, amanhã Faraó vai mandar vesti-lo de vestes reais. Aleluia. Tem tanta gente aí no meio desse povo, desse grande coral, que Jesus vai usar. Alguém está olhando e está dizendo: não vê nada, não vê túnica colorida, olha para ti, não consegue nem enxergar o que Deus tem contigo. Mas é assim mesmo. Tem hora que Deus coloca um véu na nossa história para que ninguém possa perceber, mas no tempo certo Ele arranca o véu e revela o que Ele tem conosco. Passa o processo, deixa Deus trabalhar. Potifar era alguém que sabia escolher. Além de Potifar ser alguém que sabia escolher, irmãos, Potifar era alguém que sabia semear. Ele semeou em uma terra boa. Ele semeou em um escravo que no futuro seria o seu senhor. Ele contratou o homem que no futuro ia mandar nele. Ele contratou como funcionário e Deus dizendo: vai ser teu chefe. Honra ele, Potifar. Porque eu estou levando ele para o Egito, mas a roda vai girar. A roda vai girar, Potifar. Hoje ele entra como escravo, mas amanhã ele será governador. Porque eu levei José para o Egito em uma missão. Eu vou dizer de novo: Deus levou José para o Egito em uma missão. Não foi opção, foi missão. José estava em uma missão dada por Deus. Deus disse: eu vou lhe levar para mostrar para aquela nação que eu sou o Deus que comanda todas as coisas. José foi para o Egito, mas o Egito não entrou em José. José entrou no Egito, mas não foi influenciado pelo Egito. Pelo contrário, ele influenciou o Egito. Certo pregador disse assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entrega para ele totalmente sem reserva. Se um homem influenciou uma nação, imagina 1.300 adolescentes aqui cheios do Espírito Santo. Levanta a tua mão. Deus tem remanescente na terra. Eles não tinham noção, irmãos. Olha, pastor,
Se os ismaelitas soubessem que eles estavam carregando naquela carroça, eles não tinham noção de quem eles estavam levando para o mercado de escravos. Eles não tinham noção do valor de um jovem que carrega a presença de Deus. José era um depósito dos tesouros divinos. Eu vou dizer de novo para ver se tu dá um glória. José era um depósito dos tesouros divinos. Havia um investimento pesado nele. Deus investiu em José. Deus investiu naquele moço. Mas eles não perceberam o valor de José. José vai para a casa de Potifar. E Deus tinha que entrar com ele ali, irmãos. Porque ia ter um laço que ia ser preparado dentro da casa de Potifar. Para desviar José. Para José perder a rota. Para colocar o plano a perder. Para estragar a missão. Para interromper o que Deus tinha com aquele moço. Satanás planejou tudo. Aí Deus disse: não vou deixar você entrar sozinho na casa de Potifar. Eu vou entrar com você. E o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com ele. E a presença de Deus, irmãos, foi tão real na vida de José, que a presença de Deus tornou José próspero. Diz a palavra de Deus que quando Jacó vai abençoar José, Gênesis 49, ele diz assim: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Sabe o que Jacó está dizendo? O segredo do crescimento de José é a fonte. O segredo da prosperidade de José dentro da casa de Potifar sempre foi Deus. O mérito não é de José. Eu vou dizer de novo: o mérito não é de José. O mérito é de Deus. Aleluia. A presença de Deus estava com José. Se você puder abrir a Bíblia, Gênesis 39. Versículo 2. E o Senhor estava com... E foi o quê? Varão próspero. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Deus disse: eu vou fazer José um ramo frutífero. Vai vir aí 7 anos de sequidão, mas no ano da sequidão ele vai dar fruto. Ele vai dar fruto. Aleluia. José tinha a bênção do Salmo 1 sobre ele. Salmo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. O prazer de José não era com a mulher de Potifar. O prazer de José era com as leis de Deus depositadas no seu coração. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
A presença de Deus tornou José próspero. Além disso, a presença de Deus, ela era perceptível na vida de José. Gênesis 39, versículo 3 diz assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor era com ele. Irmão, a gente está falando aqui do Egito. Haviam dezenas, centenas de deuses adorados no Egito. Mas um ímpio, um idólatra, um egípcio, olhou para José e disse assim: tem algo diferente nesse menino. O que é que ele tem que os outros não têm? Eu já sei. É Deus na vida dele. É Deus na vida dele. O mundo precisa reconhecer Deus na vida da igreja do Senhor. O mundo precisa ver Cristo em nós. As ações de José revelavam Deus. Deus era visto e percebido no proceder de José, no falar de José, no agir de José, no reagir de José, no cotidiano do trabalho de José, nas negociações de José, na administração de José. Tudo que José fazia, Deus estava lá, Deus estava lá, Deus estava lá. E Potifar dizia: é Deus na vida desse menino, é Deus na vida desse menino, é tão novo, mas o que é sabedoria é essa? É Deus na vida dele. O ímpio via Deus na vida de José. José era luz e sal na casa de Potifar. José dava sabor, irmão, aquela casa insossa, cheia de demônio. Mas quando o escravo entrou, quando o escravo entrou, as coisas mudou, porque Deus entrou com ele. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Diga assim comigo: a presença de Deus fez José próspero. A presença de Deus era notória na vida de José. A presença de Deus, irmãos, também, ela foi de tal modo na vida de José, que as pessoas que estavam ao seu redor eram abençoadas por ele. Veja o que diz a palavra do Senhor. Versículo de número 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde é um divisor de água. Antes era de um jeito. Desde que José entrou naquela casa, começou a colocar a mão para administrar. Desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por quê? Por amor a José. Esse mundo tem sorte que a igreja está aqui. Aleluia. Não está pior porque a igreja está aqui. Eu vou dizer de novo: não está pior porque a igreja está aqui. Mas vai chegar aquele grande dia, feito aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, que tiraram Ló pela mão antes da terra ser destruída. Mas depois que Ló saiu, o juízo desceu. Vai chegar o dia que a igreja vai ser arrebatada e a ira de Deus descerá sobre a terra. Mas enquanto a igreja está aqui, por amor à igreja, aleluia, Deus livra este mundo de muita coisa. A presença de Deus abriu portas para José. A presença de Deus abre portas.
A presença de Deus abençoou muitas pessoas. Mas deixa eu dizer algo para você, por causa do horário. A presença de Deus na vida de José também despertou a fúria do diabo. Gênesis capítulo 39. Versículo de número 7. E aconteceu, depois de quê? Destas coisas. Que coisas? Que Deus exaltou, que Deus honrou, que Deus abençoou, que viram Deus na vida dele. Olhe para cá, escute isso aqui. Sempre que Deus começar a investir em você de forma forte, o diabo também vai querer investir. Mas eu tenho algo para lhe dizer. O investimento de Deus sempre será maior do que a fúria do diabo. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Observe, irmãos, que o que despertou a mulher de Potifar foi a beleza de José. Versículo 6, por favor, vamos ler a Bíblia. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era o quê? Formoso de aparência e formoso. Essas mesmas expressões são citadas para Raquel, a mãe de José. Ou seja, José puxou a genética da mãe. Ele era bonito, porque a mãe era bonita. Ele adotou isso dela. Então, a beleza de José chamou a atenção dos olhos da tentadora. Ela colocou os olhos em José, mas tem uma diferença, escute aqui. Diga assim, ela colocou os olhos em José, mas José não colocou os olhos nela. Faz toda a diferença. Ela colocou os olhos nele, mas José não. Sabe por quê? Porque José tinha um pacto com os olhos. Abra a Bíblia, Jó 31. Jó 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. É Bíblia. É o pacto dos olhos. Quer ter o interior preservado? Faça a aliança dos olhos com seus olhos. Diga, Senhor, eu vou fazer feito o salmista, Salmo 100, e não porei coisa má diante dos meus olhos. Sabe por que José resistiu à tentação? O corpo dele ficou controlado porque ele colocou os olhos em Deus. Se José coloca os olhos na mulher de Potifar, ele perde o investimento de Deus. Mas ele colocou os olhos em Deus, porque José fez um pacto com os seus olhos. E Jesus falou sobre isso. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas, será tenebroso, será escuro. Ou seja, se tu alimentar os teus olhos com aquilo que não agrada a Deus, isso refletirá em tuas ações. Mas os olhos de José eram ungidos, tinha colírio dos céus, tinha pacto com o dono da igreja, tinha pacto com o dono do céu. Ele disse, esses olhos é santo, ela põe os olhos em mim, mas eu não ponho os olhos nela. Eu vou ficar na brecha, esperando Deus me dar vitória. Deus vai me arrancar daqui, e eu vou vencer essa tentação. Fica firme, fica firme, fica firme. Vai chegar o tempo de Deus.
mas passa pelo teste. Aleluia. Irmão, essa tentação ela foi estratégica. Ela usou a clareza, a insistência e a persistência. Ela foi clara. Ela quis que José soubesse o que ela queria com ele. Ela disse: deite-se comigo. Além dela ser clara, ela foi insistente. Porque a Bíblia diz que ela falava com ele todos os dias sobre esse assunto. Mas além de ser insistente, ela foi persistente. Porque há uma diferença entre insistência e persistência. A pessoa insistente continua tentando sempre da mesma forma, esperando um resultado diferente. Mas a pessoa persistente muda a abordagem para conseguir um resultado que deseja. Ela disse: eu já falei, já convidei, ele não aceita, vou mudar a estratégia, vou agarrá-lo. Satanás dá estratégia, mas o céu dá também. O coração de José era blindado contra o pecado. E o salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Ela foi pontual, a tentação foi pontual, foi cotidiana, foi radical. E vale destacar, irmãos, que José não tinha a Bíblia. José não tinha o Pentateuco escrito por Moisés. José não tinha o decálogo, os 10 mandamentos: não adulterarás, não cobiçarás. Não, ele não tinha na mão, mas ele tinha no coração a essência da palavra de Deus. O coração dele tinha aliança com Deus. José apresentou 4 argumentos para ir de encontro àquela mulher. Ele mostrou a sua lealdade. José era alguém que guardava pacto, aliança. Ela disse assim: fica comigo, meu marido não está em casa. Ele disse: eu sou crente e honro as pessoas que investem em mim. Eu jamais vou trair os meus líderes. Eu jamais vou trair aqueles que acreditaram em mim. Potifar me tirou lá do mercado escravo, me deu oportunidade dentro da casa dele. Eu não vou trair o meu Senhor, porque trair quem confia em mim é pecar contra Deus. Guarda as alianças, não quebra os pactos. Uma das características dessa geração é homens traidores. Mas José não. José guarda o pacto. E Deus honra quem guarda o pacto. Deus honra quem guarda a aliança. Levante a mão para adorar. Em segundo lugar, José tinha consciência da sua responsabilidade. Ele disse: não tem ninguém maior do que eu aqui nessa casa, rapaz. Teu marido confiou em mim. Eu sei para que fui chamado. Eu sei para que fui levantado. E eu sou responsável, não sou irresponsável. Deus não me chamou para pecar. Deus não me chamou para estar me envolvendo com você. Eu vim fazer aqui o que eu fui chamado para fazer. E vou fazer até o tempo que Deus quiser. Aleluia. Paulo disse a Timóteo: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Hoje Deus vai soprar o vento e vai tirar o embaraço do teu caminho. Tu vai vencer. Além de José ser leal, conhecer e ter consciência da sua responsabilidade, José também respeitava os limites. Ele disse: teu marido deixou tudo na minha mão, menos você. Tem uma barreira aqui.
tem um limite. E quem é inconformado com esse mundo, fica atento aos limites que Deus bota. Deus botou limite no mar, mas Adão e Eva não quis respeitar o limite de Deus. Deus disse, não coma. Ele disse, vamos quebrar o limite. Deus colocou limite para Sansão, e Sansão quebrou o limite. Está entendendo o que Deus está dizendo? Quebrar limite é gerar e trazer consequências irreparáveis. Mas hoje tem uma geração aqui em Petrolina que honra os limites e que não remove os marcos antigos postos pelos nossos pais. Honra os limites, honra os limites, os avisos de Deus. Honra os limites. Diga para quem está do seu lado aí, cuidado, não passe do limite. Tem hora que vem algumas coisas para a gente passar o limite. Aí o Espírito diz, aí não. Não veja. Não toque. Não fale. Não escute. Não quero. Não me agrada. Hoje o limite está aqui. O Espírito dizendo, receba meus conselhos. Receba a minha palavra. Aleluia. Satanás quer levar essa geração hoje para viver do jeito que quer, sem limites, viver de todo jeito. Mas a igreja que é inconformada com o mundo, ela anda dentro dos limites da palavra, porque a palavra de Deus é bússola para o viajante, é caminho para o perdido. Aleluia. É padrão para aqueles que estão fora do padrão. Segue a forma, segue o limite estabelecido pela palavra. José honrou Potifar, honrou sua responsabilidade, honrou os limites. Ele disse, tudo isso que eu faço é por uma motivação, um propósito. Qual é? Não pecar contra o meu Deus. O Senhor me deu sonhos. O Senhor me fez promessas. Foi Ele que me trouxe para cá. Como eu poderei trair aquele que confiou em mim? Aquele que investiu em mim. Era para os meus irmãos ter me matado naquela cova. Era para eles terem acabado comigo. Mas a mão forte me tirou de dentro daquela cova. Deus me deu uma missão. Deus confiou algo a mim. Eu não posso abrir mão. Eu não posso perder aquilo que o Senhor depositou em mim. Eu não vou abrir mão. Mas José, tu vai parar na prisão. Tu vai pagar preço. Sofrer contigo é melhor do que errar. Mas e a prisão? Será que vale a pena negar os desejos da carne e parar na prisão? Vale. Honrar a Deus sempre valerá a pena. Deus não deve nada para ninguém. Se José não nega os pedidos da mulher de Potifar, ele não é preso. Se ele não é preso, ele não vai para a prisão administrar. Se ele não administra, ele não conhece o copeiro e o padeiro. Se ele não conhece o copeiro e o padeiro, ele não interpreta o sonho. Se ele não interpreta o sonho, o copeiro não vai lembrar dele. Se o copeiro não lembrar dele, ele não vai diante de Faraó. Se ele não vai diante de Faraó, não tem nem necessidade de Deus dar sonho a Faraó, porque Deus deu sonho a Faraó, não foi por causa de Faraó, Deus deu sonho a Faraó por causa de José, porque Faraó não entende nada, Faraó é incrédulo, mas José tem o dom, Deus deu a ele, Deus interpreta os sonhos através dele, Deus deu a unção, o Espírito
Espírito está sobre José. Deus está criando uma situação insolúvel, sem condição de ser resolvida, para botar a chave, a solução na mão de José. E se José não nega, ele não vai, irmãos, diante de Faraó. E se ele não vai diante de Faraó, Faraó não vê Deus na vida dele. E se Faraó não vê Deus na vida dele, Faraó não bota ele para ser governador. Era Deus dizendo assim: tá vendo, filho? Satanás sabia que eu tinha algo para fazer na tua vida, por isso ele quis te atrapalhar lá atrás. Ah, José, se tu tivesse caído, ah, José, se tu tivesse cedido, tu não estaria hoje. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: suporta, vence, diz não, te agarra com o que eu tenho contigo. A fúria é grande, para te tirar da minha presença. Satanás escutou as promessas que eu te fiz, e ele sabe que eu sou fiel para cumprir. Ele conhece o meu caráter, ele sabe que eu não minto, ele sabe que eu vou cumprir na tua vida, mas ele quer atrapalhar. Vigia, junta teus pés, tem cuidado, põe limite nessa conversa, põe limite nessa amizade, guarda teu coração. Encho ado baraguid minha racias. Ah, imagina se Deus não tivesse entrado dentro da casa de Potifar com José. Agora tu entende por que estás de pé? Estás ouvindo? Não chegasse aqui pelos teus méritos. Não chegasse aqui pelas tuas forças. Fui eu que te dei graça. Fui eu que te dei graça para vencer. Fui eu que coloquei o não nos teus lábios. Eu coloquei o não na tua boca. Eu trabalhei no teu caráter, no teu coração. Está descendo a unção do Espírito aqui para adolescentes vencer as propostas do Egito. Tem seta, tem laço, tem armadilha no caminho, mas também tem Deus para quebrar os laços, para quebrar as armadilhas, para te dar graça para vencer o pecado. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Em lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti.
comunhão, pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, mas hoje resistindo estou. Resiste, José. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai. Levanta as duas mãos pro céu para cantar. A te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou, vai não, não vou perder. Vai dar errado não, Deus não vai deixar dar errado não. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Te adorar é o que sustenta-me. Receba a unção do Espírito, receba. O Espírito vai lhe tomar numa língua que você nunca falou. Deixa ele te tomar. Petrolina está tomada pela presença do Espírito. Ainda há uma igreja inconformada com o mundo, inconformada com os prazeres pecaminosos. O remanescente que Deus vai usar para as nações. Mas hoje receba a glória de Deus. Vamos, meu filho. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou. Te louvar as tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas onde ser e esse deserto vai chegar. Diga bem forte. O Senhor está cuidando de mim. Receba, abre a boca para adorar, 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 abre a boca para exaltar. Seja renovado, seja batizado, receba a glória de Deus, receba a glória de Deus, receba a glória de Deus, receba a glória de Deus. Abra suas mãos. Te diz o Senhor nesta noite: se tu fores fiel a mim, eu te usarei para alimentar as nações. Tô conto lequento, lo conto remenento, requento, lo monto ramacias. Dondiando, condiando, cotossanduria. Olha esse cesto que desce na tua mão. Da racalaço, rebeconto, rabá. Olha esse pão grande
que desce dentro do cesto. As nações estão famintas. Mas eu levantarei uma geração forte em Pernambuco. E eu vou alimentar as nações, as nações, as nações ao mistério de Deus com essa igreja. Olha os celeiros sendo abertos. Olha os celeiros sendo abertos para as nações. Ai, tchau. Eu dou conta, tchau. Eu vou usar a tua boca para alimentar as nações, diz o Senhor. Eu vou usar as tuas mãos da terra. Recebe azeite nas mãos. Recebe fogo nas mãos. Recebe fogo na boca. Recebe, Isaías, o toque da minha brasa viva. Regombra na reueto ramás. Abra a tua boca para tu ver se Jesus não vai te tomar aí agora. Abre a boca para adorar. Eu sei que já o fogo já pegou, mas quer pegar mais. Quer pegar mais, quer pegar mais. Abra a boca para adorar. Abra a boca para exaltar. Essa igreja é pentecostal. É uma igreja cheia do Espírito. E o Espírito está incendiando Pernambuco. O Espírito está incendiando Pernambuco. Uma igreja que respeita os limites da palavra. E segue conformada com o mundo. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10.000 sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9.000 livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em Saiba Mais.